Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar de um assunto que, enquanto eu assistia Game of Thrones, me veio à mente, uma coisa que eu acho curiosa, que são os nomes mágicos, ou nomes esotéricos, ou nomes da fraternidade, ou nome de irmandade e coisas do tipo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quase todo mundo que entra no meio ocultista, principalmente quando eles entram em algum tipo de ordem, boa parte deles adotam alguma espécie de nome novo para eles. E eu pensei, não, isso daí deve ser tipo apelidos, ou deve ser um cargo, ou alguma coisa do tipo. Quando na verdade esse hábito de você adotar uma nova identidade, um novo nome, um novo comportamento, isso daí é bem comum, certo? Dentro de praticamente quase todas as linhas mágicas que a gente já viu. Eu falei desse assunto já deve fazer muitos anos atrás, relacionado inclusive a Goetia em si, na evocação, mas a gente vai chegar lá em algum momento. Lembrando sempre, antes da gente começar o assunto, que nós estamos no Spotify, no YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes sociais possíveis. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de já dar um like, já de compartilhar, de comentar, e não esquece que a gente tem o nosso Apoia-se, que você pode fazer uma doação para que o nosso canal permaneça vivo. Os links estão todos na descrição. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de nomes. Nomes esotéricos é o termo que as pessoas normalmente utilizam quando estão falando desse tipo de assunto. Bom, primeira coisa, vamos falar do Papa, Aí você fala, caralho, nome esotérico, Papa, o que é que tem a ver? Eu tava pesquisando sobre essa questão de nome mágico, e aí a primeira parte que eu caí foi na Wicca, que na Wicca eles adotam um nome de bruxo, ou nome de bruxa, vamos colocar assim. E aí eu parei pra me perguntar, mas eu lembro que os papas, na verdade, quando um bispo e tal, ele é nomeado papa, ele escolhe um novo nome que ele vai ter. Certo? E é por isso que a gente tem sempre os papas com esses nomes que normalmente são relacionados a algum santo, alguma coisa do tipo, certo? Por quê? Porque quando ele é nomeado papa, ele escolhe um nome, certo? Que ele vai tomar dali pra frente, porque a partir daquele momento ele deixa de ser quem ele era e ele tem que assumir uma nova identidade para a igreja como o símbolo, o ápice maior, certo? Da igreja em si. Então, normalmente os papas, quando eles vão escolher um nome novo para eles escolhem um nome relacionado a alguma linha mágica deles, algum santo que eles têm algum tipo de adoração. Então, se o cara ele é devoto de determinado santo, ou se ele segue a linha dos ensinamentos de um determinado santo, lembrando que eu não tô falando de apóstolo, tô falando de santo. Santo tem uma porrada, tá, gente? Ele vai adotar o nome daquela linha mágica, daquele santo, daquela doutrina que ele seguia antes de se tornar o grande ápice da Igreja Católica. Eles também podem escolher nomes de outros papas, certo? Então, por exemplo, eu posso ser o Papa João Paulo VIII daqui a alguns anos, se eu quiser, porque eu gostava do Papa João Paulo, entendeu? Então, por conta disso, eu posso adotar o nome dele. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso de forma simbólica e religiosa, pelo menos é o que eles dizem, para representar a renovação da identidade daquela pessoa, que agora não é mais um bispo, ele na verdade agora é um papa, e um papa é uma autoridade sacra, vamos colocar assim, e por conta disso ele tem que abandonar quem ele era para dedicar a sua nova vida à igreja. E a gente sabe que realmente você ser um papa, teoricamente você não tem lá uma vida muito sua, Você tem que cumprir agendas, principalmente agendas políticas e coisas do tipo, sociais. Ou seja, você se torna uma marionete da igreja, Obviamente, em algum momento você deve ganhar alguma coisa com isso, mas
sabemos que você realmente deixa de ser quem você era e você deixa de fazer o que você fazia, então por que não também deixar de ser o seu nome, deixar de ser quem você era? Aí beleza. Então vamos entrar aí na Wicca, né? A Wicca, eles acreditam em alguns aspectos que você não deveria, né, utilizar o seu nome real, porque o seu nome real tem um poder que uma pessoa que conhece esse nome poderia ganhar algum tipo de poder sobre você. Bom, isso daí lembra muito o conceito que a gente tem, né, de demônios e coisas do tipo, onde pelo fato de você conhecer o nome de um demônio, você teria o poder sobre o nome de um... sobre o demônio em si. Só pelo fato de você ter o nome dele, saber o nome dele, né? Tanto que quando a gente trabalha com evocação em alguns sistemas, o nome do demônio é essencial para que aquele ritual exista. Então tem os selos, e no selo tem um símbolo, e em volta do símbolo tem o nome do demônio, porque alguém descobriu e tem certeza de que aquele é o nome correto. E aí, por conta disso, você teria o poder de obrigar aquele demônio, certo, a te obedecer. Isso daí seria mais ou menos numa cultura meio Salomão velha guarda, né? Que ele conseguiu esse poder de descobrir os nomes dos demônios e subjugá-los graças ao anel, né? Que um anjo trouxe para ele, que foi um presente de Deus, e a corrente que ele tinha, onde tinha os nomes de Deus, onde ele obrigava o demônio a, né, abrir o bico e falar, ó, meu nome verdadeiro é esse, agora eu tô fudido. Aí então o Salomão botou eles pra trabalhar na obra. Então, esse conceito me parece muito parecido com esse da Wicca, né? De que você tem o seu nome mágico, e esse nome mágico é para que você não revele para todo mundo, ou na verdade somente para pessoas que você confia e a galera da Irmandade, do Coven em si, né? O seu nome verdadeiro. E aí, inclusive, eles têm um sistema, que é aí que vem a questão do nome esotérico, porque eles utilizam de numerologia para criar o seu novo nome mágico, né? Então eles fazem um cálculo, certo? Baseado na data do seu nascimento, e aí com esse cálculo eles tiram o seu número, né? da fila do nome mágico, e aí você escolhe um novo nome mágico que também tenha esse número, né, no cálculo desse número. Se alguém ficar curioso de como fazer esse cálculo, aqui na Imperium Fortuna eu vou colocar a parte do livro, né, que tem o texto mostrando como é feito esse cálculo para que você possa criar o seu nome de bruxo. Então, se vocês criarem o seu nome de bruxo, vocês deixam aqui no comentário, seja aqui no YouTube, no Facebook, qual for, deixa o seu nome de bruxo aí, né? Porque você tem que escolher um nome, mas você tem que adaptar ele para que a conta bata com a sua data de nascimento. Então, é um exercício matemático interessante, esotérico também, e pode gerar alguns nomes interessantes. Eu vou até, inclusive, depois botar o meu lá para ver como é que seria o meu nome mágico. Então, o que rola? Eles, inclusive, citam que em algumas culturas, se não me engano célticas, não lembro direito, as mães, elas não chamam os filhos, né, pelos nomes, elas chamam os filhos por apelidos, exatamente para que nenhum demônio macabro ouça o nome dos filhos, né, delas e possa utilizar isso contra eles. Porque saber o nome de uma pessoa, o nome real de uma pessoa, seria uma forma de você conseguir encontrá-la, ou seja, sair do plano demoníaco, astral, o que quer que seja, e conseguir encontrar essa pessoa no plano físico. Teu guia seria o nome dessa pessoa, e por conta disso as mães utilizavam somente apelidos. Então já percebam aí que se a tua mãe, tipo, tu se chama Leonardo e tua mãe te chamou de Léo a tua vida toda, ela tava te protegendo, né? No meu caso deve ter sido isso que aconteceu. Então o que rola? Wicca e Igreja Católica. Bom, a gente já sabe que são duas coisas que não se misturam, né? Apesar de já ter rolado algumas misturebas da galera New Age aí, né? Dos Wicca de internet, que nunca viram uma árvore de verdade na vida, já tentaram misturar, né? Porque é normal, a galera tenta misturar a porra toda. Mas e aí, tem mais gente que faz isso? Bom, como essa semana a gente tava falando um pouco de maçonaria, né, eu fui dar uma procurada para ver se na maçonaria, em algumas lojas, alguma coisa do tipo, eles
tentavam ou faziam algum tipo, né, de nova nomenclatura. E aí eu vi que não é comum eles fazerem isso, apesar de que já existiram algumas lojas que faziam isso de adotar novos nomes, mas na verdade, vamos botar assim que 99%, né, da tradição maçônica, eles mantêm o que eles chamam de, olha o nome profano, que seria simplesmente o nome real da pessoa. Mas como eles são maçons, eles têm que trazer, né, esse nome interessante, nome profano. Então, na maçonaria, o João continua sendo João, a Maria continua não entrando porque ainda não dá, né? Mulheres não dá. Então, o que acontece? Quem mais faz isso? Claro que se eu falei de Deus, eu tenho que falar do capeta. Então, fui dar uma procurada no satanismo e uma coisa que não mudou desde a época que eu me achava satanista até hoje é que o satanismo continua uma zona fodida, né? A gente tem... não vou dizer centenas, né? Porque tem umas que somem e voltam, mas vamos dizer que tem umas dezenas de linhas mágicas satânicas, de ordens satânicas diferenciadas. O satanismo literalmente virou uma irmandade mesmo, e cada um segue um pouco do que quer, certo? Então, por conta disso, eu não posso dizer que no satanismo eles adotam um novo nome para uma nova identidade. Não posso falar isso porque não são todas as ordens satânicas, nem luciferianista ou luciferiana, como vocês queiram chamar, que adotam esse tipo de comportamento. Mas sim, existem várias ordens satânicas que o cara, ao entrar, ele também adota um novo nome, certo? Uma nova identidade, um nome mágico que ele utiliza dentro do templo, nos rituais e dentro dos, vamos botar, eventos, né, que acontecem na fraternidade satânica dele. Mas como eu disse, não é uma regra, né, e tal deles de que você faça isso. E para que eles fariam isso? Da mesma forma, certo, que a Igreja Católica, né, que utiliza para que o cara, naquele momento, ele aceite uma nova vida e um novo comportamento e uma nova visão de mundo. O satanista também, em algumas ordens, deixo bem claro, em algumas ordens, ele também deixa para trás o seu nome de batismo, principalmente por conta disso, para deixar o batismo católico para trás. Ele adota um novo nome mágico e, obviamente, esse nome vai ser o nome dele no batismo satânico. E sim, existem rituais de batismo pro Satanás, certo? Não, mas a minha ordem satânica não. Cara, como eu disse, existem tantos tipos de ordem satânica que deve ter alguma que tem um Teletubby no lugar do capeta. Então, algumas sim adotam isso, certo? E isso por quê? Porque eles querem deixar todos os resquícios católicos, né? De nascer, ser batizado na igreja, de fazer primeira comunhão, crisma. Boa parte da galera que entra no satanismo, eles entram para se livrar, né, dessas coisas que eles fizeram quando eles ainda não tinham controle sobre a vida deles. Então, depois de adultos, aí sim, eles vão lá e escolhem o caminho que querem seguir. Então, por conta disso, eles começam do zero, iniciando com o batismo. E no batismo, ao invés dos pais escolherem o nome dele, ele mesmo escolhe. Em algumas ordens, quem escolhe é o sacerdote, né? E aí, como eu disse, é meio esquisito, é satanismo, é uma putaria do caralho mesmo, o bagulho é meio maluco, então cada um faz o que achar melhor. E legal, temos algumas outras ordens que acreditam nisso. Bom, antes da gente começar a falar, né, dessas outras ordens, grupos e coisas do tipo que fazem isso, eu quero que vocês entendam qual é o significado de você abrir mão do seu nome. Eu citei isso, inclusive, no podcast sobre o boneco Robert, que o garoto, ele deu o nome dele pro boneco. Ele não nomeou o boneco com o seu nome. Ele deu o nome dele pro boneco e adotou outro nome enquanto ele tinha um boneco. E a gente sabe que deu merda, né? O boneco
fez estrago na vida de todo mundo se fudeu e é o que acontece, o buraco tá fudendo todo mundo até hoje. Então, muitas tradições acreditam que o poder do nome é muito grande e que o ato de você fazer alguém esquecer o próprio nome, né, seria um tipo de maldição muito grande. Inclusive, existem rituais para que você faça com que a pessoa esqueça o próprio nome, e tem rituais os quais, principalmente para prosperidade, você tem que esquecer o próprio nome de bom grado para que então você aceite a nova vida que você estava desejando, com o pacto que você estava realizando com determinada entidade. Então, quando a gente fala de nome, pacto e entidade, você percebe que se é um trato com uma entidade diabólica, demoníaca, blá 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 blá, o que você está fazendo é entregar o seu nome para aquela entidade, para que então você aceite um novo nome e essa sua nova vida seja baseada no pacto que você teve com aquela entidade, certo? Então, em alguns momentos, para a galera que realmente pratica evocação, goetia, demonologia no geral, etc., em algum momento você vai esbarrar com uma entidade, algum demônio, e no trato, o trato será que você dê o seu nome para aquele demônio e adote um novo nome para uma vida nova, certo? O que acontece? Isso nada mais é do que uma, vamos botar assim, uma demonstração, é uma imagem de que você vai perder tudo que o seu nome anterior tinha, para que então você possa ganhar tudo que o seu novo nome pode receber, certo? Então, quando uma pessoa ela faz um trato com uma entidade porque a vida dela tá fodida e ela quer ter uma vida melhor, e uma entidade fala, olha só, eu vou ficar com o seu nome então. A pessoa fala, ela mesmo sabendo, vamos dizer que ela ouviu esse podcast e ela sabe que, na verdade, ela vai perder tudo que ela tinha antes. Se a pessoa tá fodida, em muitos casos, a pessoa simplesmente fala, já não tem porra nenhuma mesmo, pode levar, eu quero o que virar pra frente. Até porque ninguém faz um trato com uma entidade pra mudar de vida, pra vida continuar uma bosta, né? Elas fazem um trato pra ganhar alguma coisa, pra ter uma vida melhor e coisas do tipo. Nem sempre dá certo, às vezes até dá, às vezes dá durante um tempo, mas pensa, o ato de você dar o seu antigo nome para a entidade e por conta de um pacto você criar um novo nome e trabalhar com esse novo nome, isso pode ser bem perigoso pelo fato de que quem está te batizando naquele momento é aquela entidade. E isso poderia sim, assim como um sacerdote no satanismo, tirar esse nome de você quando ela quiser, ou quando ele quiser, certo? Porque quem te nomeou pode te desnomear sim. E quando você desnomeia alguém, não é que a pessoa não vai mais usar o próprio nome, ela vai continuar falando aquele nome. Mas magicamente, esotericamente, o poder daquele nome foi pro saco. Por isso que quando a gente fala de nome esotérico, quem escolhe é você num rito próprio, não é num ritual com alguma entidade, com algum sacerdote ou coisas do tipo. Por quê? Porque você tem que ter a propriedade dessa nova vida que você está querendo criar utilizando esse novo nome. Então, isso daí é só um adendo pra galera que gosta de trabalhar com demonologia depois de beber, depois de fumar, depois de fazer um monte de merda, pra ter um pouco de cuidado, certo? Com essa questão, porque o nome tem poder, a gente sabe que tem, né? Principalmente para quem realmente pratica. E se é uma tradição que existe na Igreja Católica, que existe na Wicca, que existe na Golden Dawn, que existe na Telema, que existe na Astrum Argento, que existe na Rosa Cruz, que tem na maçonaria esotérica, que eu não conheço bem, mas se algum maçom aí conhecer a maçonaria esotérica, fala aí sobre a gente. Mas reza a lenda que na maçonaria esotérica eles também tendem a adotar nomes esotéricos. Tem em várias outras ordens da Golden Dawn, tem na Otto, certo? Na Ordem dos Templários atuais, no Martinismo, na Aurum Solis, na Illuminated of Thanatos,
Cara, tem um monte de ordens, Templo de Seth, né, já que tava falando de satanismo, que se tem várias ordens que adotam isso por tradição, é porque tem alguma importância sim. Então o nome é algo importante, tanto quanto para você mantê-lo, quanto para você protegê-lo. Então sim, algumas pessoas acreditam que você criar um nome mágico, você está protegendo o seu nome real. Não tá errado. Obviamente, se tu se apresenta para todo mundo e todo mundo te chama de John, ninguém vai saber que teu nome é Heracleto, sacou? Então, realmente é uma boa ideia. Lembrando que você não precisa trocar de nome. Normalmente as pessoas se apresentam com apelidos, né? Todo mundo conhece algum Bira. A gente não sabe se é o Birajara ou se é o Biratã, porque ele sempre se apresenta como Bira, certo? E algumas pessoas acreditam que ao adotar um nome novo, você abandona o nome antigo, certo? Isso é um pouco mais perigoso porque você abandonar o que você foi a sua vida inteira é muito complicado, mas algumas pessoas realmente precisam disso para seguir em frente, porque nem todo mundo tem uma vida boa como a nossa, né? Muita gente não é da Imperium Fortuna e tem uma vida triste, chata e não consegue ver futuro. Já a gente consegue, então a gente não faria isso. Mas tentem ver qual seria o nome esotérico de vocês baseados na Wicca, de acordo com o texto que eu vou deixar aqui na matéria, certo? E lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com, na atosnegros.com.br, que é uma rede social que não é nada social, certo? Atualizei ela lá, então já tá um pouquinho melhor do que estava antes. A gente está no Spotify, no YouTube e em todos os outros canais de podcast possível. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece, dá um like, compartilha, se inscreve em alguns dos nossos canais ou em todos, cara. Porque se você se inscrever nos nossos canais, o Spotify, o YouTube, o Deezer, etc., eles vão indicar o nosso podcast, que inclusive já bateu 21 mil visualizações, para mais pessoas. Então o nosso canal vai crescer e com isso a gente vai ter mais apoiadores, porque a gente tem o nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se você pode começar com 5 a 50 reais, lembrando sempre que é doação. Porém, se você doa pelo menos 5 reais, você já tem direito a pedir um tema para o nosso podcast ou para uma matéria, certo? Ou até uma entrevista, indicar alguém para uma entrevista, ou se você for criador de conteúdo dessa área, você pode ser entrevistado, né? Levar uns 3 tapas. Mas se você não quer entrar no Apoia-se, a gente também tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Tá aqui na descrição, você pode doar o quanto você quiser, quantas vezes você quiser. E lembrando que se também no Pix você doar pelo menos 5 reais, você também ganha direito a pedir uma matéria, etc, etc, etc. Então, galera, mantenham o nome de vocês, espero que vocês tenham entendido. Tem muitos contos de terror baseados nisso da pessoa perder o nome, certo? Porque o nome é a identidade, o nome traz a memória, o nome traz a segurança, o nome traz um GPS de onde você tá, então isso é muito interessante. E isso aqui nada mais é do que uma pequena introdução sobre as pessoas, né, trocando de nome, adotando novos nomes, protegendo o nome antigo e como elas fazem de formas parecidas, mas bem diferentes. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna!